Bom dia! Como vão vocês? Dia 4 de fevereiro, despertando com Dharma, com chuva em Lajeado. Bom dia, Carolina. Bom dia, Josinha. Eu nem sei, me perdi. Bom dia, Maria. Não contei. Bom dia, Jonathan. Tudo bem, Marisa? Oi, Jaque. Te vi, E aí, Fabrício? te vi aqui. Bom dia, Silvia. Bom dia, Rúbia. E aí, Rani? Esse aqui que tá cantando agora é meu filho, Renan. E aí, Xande? Esse é o Renan com a Dr. Hank, quando ele tinha banda ainda. Bom dia, Cris. Bom dia, Paulo. E essa música é Girl. Bom dia, Tati. Escuta. Sonzeira. Bom dia, Rosa, Patrícia. Tudo bem? Dr. Hank é uma baita banda. Vocês têm que procurar no Spotify. Bom dia, Adriana. Oi, Fabiola. E eu tenho umas histórias dessa banda do meu filho. Ah, sim, essa é a declaração de amor para a namorada dele, a Carol. Então, o Renan mora em São Paulo e eles vinham tocar às vezes aqui em Lajeado. Vinha eles, vinha a Francisca Lombre, a Ultraman, ficavam tudo aqui em casa. E aí, uma vez eles foram tocar e eu fui numa, eu ia sempre, né, claro. Aí fui numa dessas aí aqui em Lajeado. E me empolguei, né? Total, assim, pai, tiozão, com o filho tocando, pensa, né? Subi nas caixas de som, tá? Aqueles retornos que tem no palco, assim, e ele parou o show e disse, por favor, alguém tira meu pai dali, porque ele vai se machucar. E eu loucaço. Foi muito louco o negócio. E ele, pai, por favor, tirem meu pai dali. Ele vai se machucar, pai, desce, pai, desce. Vamos, que coisa, rock and roll, é pop, tem que ser assim. Foi muito engraçado. Tá, fazer o que, gente? Eu me empolgo. Sou empolgado com a natureza. Então tá. Contei já um fiasco que eu fiz. Procurem aí, tem cada uma, tem a Happy Day for Me, que é sensacional, I'm Fine, é sensacional. É muito bacana essas músicas deles. Sim, eu fiz, Josinha, eu fiz isso. Eu fiasqueira, parou, todo mundo, é que todo mundo conhecia também, né? Um lugar conhecido, lotado, assim, lotado, sabe? E eu em cima da caixa de retorno, louco pra me quebrar. Ah, essas coisas que a gente faz. Então tá, a gente tá lendo Tenzin Palmo, No Coração da Vida, editora Lúcida Letra. Lucidez. Tem tudo a ver, né, esse nome, né? E a gente tá sendo tolerante. Como é que foi a tolerância ontem? Como é que foi para vocês, assim, né? Trabalhar a tolerância de verdade mesmo? Eu acho que a tolerância, para mim, é o que mais eu me pego, assim, como das paramitas, assim. A generosidade é uma coisa muito natural para mim, acho que eu sempre tive isso, da generosidade, é muito, muito tranquila de trabalhar para mim, nunca foi um problema. Sempre fui de me doar, assim, então nunca foi um problema. Agora, a tolerância, nem tanto a paciência ainda eu tenho muita paciência, mas a tolerância, na verdade, tolerância comigo, eu não sou tolerante comigo, e eu esqueci de dizer isso ontem. Tolerância a gente pensa que é sempre com os outros, tolerância com as situações adversas, circunstâncias desafiadoras, é uma coisa assim, né? E pessoas difíceis, mas tolerância, a tolerância consigo. Então isso também é muito importante a gente observar. E a tolerância consigo é uma autocompaixão, né? Então
a trabalhar a autocompaixão, que é diferente de autoestima. Então, já expliquei, né, a diferença entre autoestima e compaixão. Então, existe diferença de compaixão, altruísmo e estima. São 3 coisas completamente diferentes. E então, enquanto a compaixão ela se dedica a olhar para o outro ou para si, a autocompaixão com esse amor-bondade, né, com as 4 incomensuráveis, o altruísmo e a estima não vem ao caso, não vou explicar aqui agora. Mas tolerância consigo. Bom dia, Laura, tudo bem? Bom te ver aqui. Então, tolerância consigo. A gente tem tolerância. Eu sou muito intolerante comigo. Eu não admito muitas falhas em mim. Eu tô sempre em alta rotação de superprodução, assim. Vai dizer, mas tem um budista e faz isso, e um instrutor de meditação, e pratica 250 anos, e níveis uau de meditação. Sim, por isso que eu pratico. Para diminuir essa tolerância, essa exigência comigo. Exigência ponto, sabe? Então a gente tem que ter esse cuidado. As pessoas acham que quem pratica está livre. Não está, justamente por isso que tu pratica. Sacou? Então tá. Então a gente parou, que eu não lembro onde, mas aqui. Então a gente está terminando a tolerância. Vamos terminar. Quero expressar isso com clareza, diz a Tenzin, porque não quero que pensem que cultivar a paciência, vamos repetir esse ponto aqui para poder seguir, significa ser fraco e passivo, incapaz de responder ou de se manter firme. Não é isso. Aquele que é paciente e não revida é muito mais forte do que aquele que agride. Infelizmente, os filmes tendem a modelar uma cultura de machões. Lembra que ela falou ontem, né? Mas é claro, isso não é solução para nada. Os machões sempre batendo nos outros assim. Como sabemos muito bem, se algo nos perturba e irrita, talvez devêssemos realmente olhar para a nossa própria mente. Vou pular aqui, porque a gente já leu ontem. A paciência é um grande poder, não uma fraqueza. A habilidade de usar a raiva como uma ajuda no caminho é uma força incrível. Em vez de ficar com raiva, de perder o controle, é possível transformar a raiva. Há muitas maneiras. Um método é compreender que a pessoa que nos causa raiva é nosso maior benfeitor espiritual. E longe de ficarmos chateados com ela, deveríamos ser gratos. Uma outra forma ainda mais avançada é ser capaz de fazer uso da raiva. Perdemos muito em nossa vida se não somos capazes de lidar com o desconforto. Uma vez em grupo de devotos fui visitar um grande lama, hoje já falecido, no Nepal. Às vezes, agora eu vou citar um caso que aconteceu comigo hoje. Hoje eu acordei muito cedo é 3 da manhã. E em determinado momento, umas 3h30 mais ou menos, eu estava meditando, né, fazendo uma prática de meditação. E estava meditando. E está chovendo muito aqui em Lajeado. E me ocorreu que quando eu vou para retiro e que chove, sempre dá aquela sensação assim da gente querer, agora, sabe aquela preguiça? E aí me veio à mente, já era perto das 4 da manhã, me veio à mente assim, olha onde tu está agora, tu está praticando no conforto do teu quarto, conforto, observa que está chovendo, né? E tu já passou por isso quando tu está em retiro. Quando tu está em retiro, tu tem ainda mais 10, 15 dias pela frente. E aí dá aquela chuvinha de manhã, e tu tá lá praticando às 4, 5 da manhã, né, com todo mundo, e tu fica pensando, podia estar em casa, né? O que eu estou fazendo aqui? Daí eu começo a ficar com essa coisa. Então o que tu pensa? O que tu usa na tua mente, assim, essa coisa de tu trazer essa ideia de desconforto? Eu estou nesse momento praticando em casa, no conforto, e está tendo uma chuva. Então aproveita esse momento, é só isso. E a gente não se dá conta. A gente se dá conta das coisas só quando a gente supostamente perde elas, né? Supostamente acha que está em desconforto. E eu não estava em desconforto no retiro. Eu estava exatamente igual, como eu estava em casa. Então a gente vira essa chave. Então eu mandei um comando para minha mente, olha, quando tu estiver em retiro de novo, que espero que eu consiga ir para o retiro novamente, quando estiver em retiro e estiver chovendo, tiver vontade de estar em casa, lembra que tu esteve em casa e tu já curtiu essa vibe, é a mesma coisa. Pronto, aí acaba. A gente tem muita mania de achar que o desconforto é um problema. Não existe desconforto, é a nossa mente que vai criando isso. Claro que existe um desconforto, né? Mas a nossa mente cria a maior parte deles. Uma vez, um grupo de devotos foi visitar um grande lama, hoje já falecido no Nepal. Ontem eu contei isso aqui também, né? Ele morava na colina atrás da estupa de Bodhinath.
Os alunos chegaram ao mosteiro à noite e no dia seguinte começariam a receber uma semana inteira de ensinamentos. Esses alunos eram muito afortunados, pois o lama era especialmente hábil em apontar a natureza inerente da mente. No dia seguinte, quando o intérprete chegou ao mosteiro para fazer a tradução, o lama disse que eles tinham ido embora. O tradutor disse: por que eles partiram? Para onde foram? O lama respondeu: bem, eles não gostaram dos banheiros. Suspirou e disse: o Dharma é bom, mas os banheiros não. O grupo foi embora. Os alunos perderam a oportunidade única de receber ensinamentos porque não tinham tolerância alguma. Eu estive lá e nem lembro do banheiro, de modo que não podia ser tão ruim, disse Tenzin Palmo. Precisamos lidar com nossa incapacidade de aguentar um pouco de desconforto, de aguentar as dificuldades de outras pessoas ao nosso redor. Quando estamos cultivando a prática de levar ao Dharma para a nossa vida cotidiana, onde seria melhor exercitar a prática da paciência do que com nossa família, nossos colegas e com as pessoas com quem lidamos todos os dias? Em geral, é mais fácil ser paciente e compreensivo com estranhos, mas nosso desafio real vem das pessoas que estão perto de nós. Eu sempre digo, é muito fácil tu pegar e levantar bandeiras de salve às baleias, doar dinheiro para os cachorros abandonados na Malásia ou não sei aonde, ou num bairro distante, mas tem pessoas tão próximas a ti, né? Te dedica a essas pessoas. Aí sim, né? Por que a gente não se dedica? Porque daí a gente se sente vulnerável, aquela pessoa está ali perto de ti, vai perceber tuas falhas também, tu não quer demonstrar tuas falhas. A gente vê de falhas, gente, bem tranquilo. Tenho certeza de que alguns de vocês se dão muito bem com suas famílias. Nunca discutem. Ela está sendo bem irônica, né? Tudo é felicidade e alegria, como se estivesse no reino dos seres celestiais. Isso é maravilhoso, mas para o resto de nós, não sei como é que é a família de vocês, tem meu irmão aqui, ó, né? Mas a nossa família dá uns perrengues, dá uns negócios meio estranhos, assim. Gente, olha, o negócio não é brincadeira. Mas é só na nossa, onde vocês não, né? Porque, imagina. Um dos problemas nas famílias é que ficamos trancados em padrões pouco saudáveis, dos quais somos incapazes de nos libertar. Por isso, é realmente importante desenvolvermos a habilidade de dar um passo para trás e observar a situação, vendo e ouvindo a nós mesmos. Mas, para vermos e ouvirmos com precisão, temos que levar em conta o tom de nossa voz. Mais tarde podemos pensar: mas eu só disse isso e isso. No entanto, as dificuldades podem ter sido causadas pelo que dissemos, mas pela forma como dissemos. Precisamos estar conscientes de nosso tom de voz, de nossa forma de agir, da nossa linguagem corporal. E precisamos prestar atenção à forma como nos relacionamos com as crianças, pois isso pode afetar a forma como as crianças se relacionam consigo mesmas. Tudo está interconectado. Esse é o nosso campo de prática e onde precisamos nos transformar. Parece parece um ensinamento infantil, né? Tem que estar dizendo isso. Cuida do teu tom de voz, observa a tua expressão corporal, observa o que tu fala na frente das crianças, observa. Sabe? Chegar nesse ponto, assim. Aí as pessoas dizem: mas isso é ensinamento budista? Não, isso é ensinamento humano. Isso é ensinamento humano. Se tu não passar por isso e achar que é normal tu pegar e fazer atividades assim, de maltratar as pessoas, isso não é normal. Desculpe, mas isso não é correto. Isso não é ético. Isso jamais a gente deve fazer um gesto que coloque em risco a vida de outros seres e outras pessoas. E achar que isso é normal. No momento que tu faz isso, carrega todas as energias, carrega todas as possibilidades de tu ser um ser que pode sim fazer isso a outro ser. E o outro ser está ali tentando sobreviver da mesma forma que tu. Ele está tentando, junto das alegrias e tristezas. Aí eu coloquei sobre a Carolina fez a postagem sobre a tolerância e a paciência, e aí alguém comentou no post, né, tiveram vários comentários, tá? E alguém comentou: mas eu não tenho tolerância com os políticos atuais, com a politicagem, a bandidagem que está agora no governo e tudo mais, e com a politicagem anterior também, ou politicagem futura, ou daqui a 200 anos, ou 300 anos atrás. Não importa quem está no governo, vai sempre existir corrupção.
Então, aí a pessoa comentou isso. O problema é o seguinte, gente, não entrei em debates, né, porque não entro em debates nas postagens, não é o objetivo. Mas o problema é o seguinte, a outra pessoa que está lá do outro lado está agindo conforme causas e condições. E a gente não percebe isso. A gente não percebe isso. E a gente acha que a gente estando aqui no nosso ato, nessa posição que a gente está e observando o outro que está ali, existe sempre um outro, mas na verdade tu agiria da mesma forma se estivesse naquele lugar de acordo com aquelas causas e condições e as causas e condições em que aquela pessoa foi criada. Então quando tu olha para aquele outro ser, né, olha para tua amiga, olha para o teu vizinho, olha para qualquer pessoa e tu faz um julgamento, e aí tu não está usando a sabedoria do espelho. Então tu olha para aquela pessoa de uma maneira e percebe que ela está agindo de acordo com causas e condições, os condicionamentos dela, que ela foi criada daquela maneira, faz todo sentido. Tu não concorda com aquilo, obviamente. Obviamente que não. Mas tu entende que há um ser ali agindo em um processo de ilusão. Né? E é isso que a gente tem que olhar. O outro ser também com amor e bondade. Porque ele também está sofrendo. Ele sofre dentro daquilo errado que ele está fazendo. Né? E tu não precisa concordar com a ideologia. Mas as pessoas não conseguem separar isso. Eu falo de seres humanos e as pessoas vêm com ideologias, com religião, com esse debate. Não é isso. No momento que tiver ética, no momento que tiver as paramitas, as 4 incomensuráveis, tiver entendimento disso, as coisas mudam. Aí as pessoas vão dizer assim, não, mas eu sou de direita, eu sou de esquerda, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu, o outro. No budismo não existe isso. Por que não existe isso? Deu pau. Ó, as duas se pegaram. Por que não existe isso? Porque não existe direita e esquerda. Uma não pode existir sem a outra. Imagine tu suprimir uma, suprime a direita, a esquerda deixa de existir. Entenderam? Não é pura filosofia isso. Imagine isso. Retirem a direita. A existência de um pensamento, não só pensamento, mas o conceito de direita. Como se ele nunca existisse. Simplesmente um dia a gente acorda e não existe mais a ideia de dizer que essa mão é direita e essa mão é esquerda. A esquerda passa a não existir também. Porque não existe o oposto. Isso é óbvio. Só que esse óbvio essas pessoas não percebem. E quando a gente entrar nesse óbvio, tu percebe que tudo é uno. Mas isso é longe, né? De nada adianta termos amor e bondade para o resto do mundo se não formos capazes de lidar com aqueles que estão mais próximos de nós. Temos que começar onde estamos. Por alguma razão temos algumas relações kármicas. Estamos interconectados, somos responsáveis uns pelos outros. Às vezes há parceiros que são incompatíveis, que obviamente seria melhor que se separassem. Não estou dizendo que os casais têm que ficar juntos para todo sempre só para praticar a paciência. Contudo, enquanto a pessoa estiver em qualquer tipo de relação, mesmo que vá se separar, esta é a oportunidade de aprender a se desenvolver, de cultivar e criar algo mais positivo, mesmo que a situação tenha se tornado muito negativa. Não precisamos necessariamente largar tudo e dizer, vamos tentar de novo em outro lugar. Isso no budismo se chama transmigração. É o 9º elo, Upadana. Então, transmigração. Né, de a gente largar tudo e começar tudo de novo e dizer, agora eu vou começar uma vida nova. Vai começar uma vida nova, mas vai fazer tudo igual. Não adianta. Nem simplesmente deixar como está só porque estamos muito cansados e desgastados para pensar em como sair disso. Todos temos a possibilidade de mudar, não importa quanto tempo algo venha acontecendo. No nosso modo de agir e de falar, nós podemos mudar. Quando algo não está bem, quando algo é negativo, quando algo está fora de equilíbrio, esta é a nossa oportunidade de tentar restabelecer o equilíbrio. Afinal, se há estranhamento entre duas pessoas, é porque originalmente deve ter havido alguma consideração. Então, o que deu errado? Esta é a nossa área de prática. Eu ouço muito isso assim, né? Muitas vezes as pessoas vêm, porque eu estou com um problema no relacionamento, não sei o que, vêm se aconselhar comigo. E às vezes estão juntos, casados há 2, 3, 4 meses, 1 ano.
Tem que ter um pouquinho de tolerância, né, na relação. É claro que vão surgir coisas. Quando tu começa a estudar os 12 elos, porque quem já estudou comigo vai entender isso que eu estou falando. Tu começa a criar uma ideia do outro assim que não é verdadeira, e claro, o outro vai se apresentando, mas o outro nunca foi aquilo que tu criou. Aquela criação é totalmente tua, responsabilidade tua, de criação ilusória do outro ser. Né? Então tem que ter um pouquinho de tolerância assim, para as coisas darem certo. Não precisamos colocar a culpa toda no outro. Nem precisamos colocar a culpa toda em nós mesmos. Só precisamos enxergar a situação com clareza. Então, seremos capazes de decidir se algo pode ou não ser feito. Cada situação que encontramos na vida é uma área para a nossa prática. É onde temos que trabalhar. Não é glamuroso, não é romântico, não é esotérico nem exótico, mas é onde podemos de fato aprender durante esta vida. Estamos todo onde estamos agora devido a causas que nós mesmos criamos. Então, o que faremos? Depende de nós. Então, essa foi a tolerância e paciência. Né? A terceira, generosidade, a terceira para mim também. Terceira ou quarta. Então, tolerância e paciência acabou. Agora a gente vai começar com virya paramita, foi a terceira. Então, virya, esforço, mas o esforço correto. Vamos lá, vamos começar ela pelo menos hoje. Contemplar virya paramita, ou a perfeição do esforço, leva-nos uma questão da energia entusiástica. Será que a ideia em si faz com que você se sinta esgotado? Nunca poderemos realizar coisa alguma se realmente não tentarmos, se não tivermos alguma perseverança. No caminho espiritual, as duas qualidades mais necessárias são paciência e perseverança. Vamos esclarecer uma coisa aqui sobre o caminho espiritual. As pessoas acham que caminho espiritual dá uma ideia de religiosidade, assim, né? Não é. Ponto. Acabou. Fim. Vai ter explicação. Não é, gente. Não tem nada a ver com caminho, com religiosidade. O caminho espiritual se tu juntar essas 6 paramitas, as incomensuráveis, que é amor, bondade, compaixão, alegria, equanimidade, né? E as 6 paramitas, que é generosidade, tolerância e paciência, que a gente está estudando aqui. Se tu estudar isso é espiritualidade. Isso já é espiritualidade, estudar ética, né? Para o budismo Bon, para o tibetano, que são 17 mil anos atrás, 15 mil anos antes do Buda Shakyamuni, Tsongkhapa é o Buda, se não me engano, posso estar enganado pelo nome, mas acho que é esse. E a espiritualidade nada mais é a alma, que se chama, a alma são os elementos que compõem o nosso corpo. Então, se os nossos elementos estão ajustados, os elementos água, fogo, ar, terra, as características dos elementos e espaço, se os nossos elementos estão ajustados, nosso estado de espiritualidade aumenta. Não tem nada a ver com religião. Religião é uma escolha que a gente faz aqui na Terra. Assim, né? Aqui eu vou escolher seguir tal linha, tal ideologia, tal pensamento. Né? Mas isso é uma escolha de sociedade. Então, se a gente trabalhar esses aspectos, tu vai ser uma pessoa espiritualizada. No caminho espiritual, as duas qualidades mais necessárias são paciência e perseverança. Perseverança. Por exemplo, muita gente que quer meditar de fato se senta, mas depois de 2 ou 3 sessões diz: eu não consigo meditar. Isso eu ouço todos os dias, há anos. Tenho pensamentos demais e desiste. Coisas que valem a pena nunca foram alcançadas sem diligência, sem perseverança. Sem perseverança e esforço. Quando treinam para Jogos Olímpicos, os atletas têm apenas um foco. Mudam a dieta, largam o cigarro e o álcool, levantam cedo e vão para a cama cedo. Treinam durante todo o dia. Todo o resto é sacrificado. E para quê? Para ganhar uma medalha. O Desperte, esse que a gente está fazendo agora, começa a semana que vem, ele é esse treino. Ele é esse treino para a prática de meditação. É um treino bem intensivo. Assim. Para quê? Para tu te olhar justamente e ver essas imperfeições que tu tem, mas olhar para as imperfeições com carinho, de uma forma lúdica, de brincadeira, que eu vou mostrar assim.
Mas é um treinamento. Tá? Então, é um intensivo. No budismo, a preguiça é descrita como sendo de 3 tipos. Em primeiro lugar, há a preguiça que diz, vamos ver em quais vocês se encaixam aí, vão me dizendo em qual se encaixar. Sim, eu gosto de ir ao centro de Dharma, né, os lugares de retiro, né? Gosto de meditar, mas vai passar um filme muito bom na TV, sinto muito. Ou às vezes ir lá no tal, né, quando eu estou dando aula de meditação, ou às vezes vir aqui, daí a pessoa fica dormindo, ou às vezes fazer um curso. Mas quarta-feira, alguns dão uma desculpa assim, justamente quarta-feira eu tenho que não sei o que, né? Daí eu respondo, mas fica gravado. O curso Desperte, né? Mas gente, fica gravado, pode assistir às 3 da manhã se tu quiser. Mas depois se acabar, fica por 4 meses gravado. Não tem desculpa. Ou vai lá no tal, hoje, que dia é? É quinta? Quinta não posso. Aí se eu dissesse terça, a pessoa diria terça também não posso. Então é isso, a primeira é essa, né? Aí vai passar um filme bom na TV, sinto muito. Esse é o tipo de preguiça em que temos muito entusiasmo para algo realmente que queremos fazer, mas quando se trata de meditação ou qualquer tipo de estudo sério do Dharma, de repente nos pegamos dizendo, Celso, estou tão cansado, tão cansada, vou fazer minha prática mais tarde, quando tiver tempo. É o tipo de preguiça em que lembramos da noitada que tivemos na véspera e fim da história. Nós todos sofremos com esse tipo grosseiro de preguiça, que é fácil de reconhecer. O segundo tipo de preguiça é a preguiça, é aquela que vem quando somos incapazes de praticar porque nos sentimos indignos. Então a primeira é meio que procrastinação, assim, né? E aí nos sentimos indignos, a segunda. A convicção de que todos podem praticar, meditar e obter realizações, menos eu. Isso é um pouco mais raro, assim, eu não vejo pessoas me chamando para isso, assim, muito raro, já aconteceu, mas é raro. Eu não posso porque sempre falho em tudo. Tentei meditar, mas nunca consegui porque tenho muitos pensamentos. Aí sim, aí tá cheio de gente que fala isso. Isso é preguiça, segundo a Tenzin Palmo e o Buda. A sensação de que não podemos fazer a prática por causa disso ou daquilo é considerada humildade, mas preguiça grosseira. Estamos nos esquivando. Todos temos a natureza de Buda. Tudo o que temos a fazer é descobri-la. Portanto, não é uma questão de ser superior, inferior ou indigno. Indigno de quê? Todos temos o potencial de alcançar a iluminação. Todos temos esse nascimento humano e um pouco de inteligência. O terceiro tipo de preguiça refere-se a estar tão ocupado com atividades mundanas, até mesmo com atividades do Dharma, que não temos tempo para o cultivo interior. Seja qual for a desculpa que damos a nós mesmos, não importa. Se estamos preenchendo completamente os nossos dias com afazeres, semana após semana, mês após mês, ano após ano, nunca temos tempo para nos interiorizarmos. Mesmo que estejamos como roedores correndo em uma esteira, tipo hamster, né? Ainda assim é preguiça. Estamos evitando a verdadeira tarefa. Nossa tarefa aqui é primeiro perceber a nossa natureza inata de Buda. E qualquer coisa que nos tire disso é apenas fuga. Então qual dos 3 vocês se encaixam aí? Podem falar, isso aí é normal, todos nós nos encaixamos. Você acha que às vezes não tem preguiça de meditar? Claro que tem. Né? Mas pratico. Com preguiça e sem preguiça. E, na verdade, a nossa meta aqui nessa vida, tentem inverter os papéis, assim. Vou encerrar aqui, porque tentem inverter os papéis. Inverter porque a gente nasce com a ideia, ainda mais nós, com a descendência italiana, principalmente, né? Tem essa coisa de ter que trabalhar, né? Não digo que todos não trabalham, todos trabalham, né? Existe umas descendências que isso é um pouco mais forte, assim, pela característica da cultura. Enfim. E as pessoas acham que trabalhar é o principal motivo. Não, trabalhar é uma coisa que tu faz porque faz parte da sociedade, tu tem que ganhar a tua vida, sustentar teus filhos, enfim. Mas não é esse o objetivo. Tentem colocar o objetivo da prática de aumentar a tua espiritualidade em primeiro lugar. E vocês vão ver que vocês vão continuar trabalhando, ganhando seu dinheiro, que bom, tomara que ganhem muito dinheiro, não tem problema nenhum, mas coloquem isso como primeiro plano. E que isso não sufoque trabalhar, obviamente, não é trocar. Mas esse ser o objetivo. Aí trabalhar para tu poder ter tempo livre
Bom, eu trabalhei bastante hoje, já atingi meu objetivo, então agora eu vou dedicar, eu consegui atingir meu objetivo, minha meta hoje aqui do trabalho, fiz tudo, né, demandei tudo que precisava. Me sobrou 2 horas, dedica uma para lazer e uma para prática de meditação. Não, vou dedicar agora para ver filme, não sei o quê. Ou, pior ainda, que a grande maioria dedica aqui, bom, terminei minha meta, agora eu vou fazer mais uma meta porque eu posso ganhar mais dinheiro ainda. Eu preciso, não basta ter um apartamento para morar, eu tenho que ter 4, 5, 6, 7, 10 apartamentos. Para quê? Me diz, para quê, querido? Para que eu preciso de 10 apartamentos? Não, porque é o patrimônio. Querido, tu está lotando a terra de coisas inúteis. Cada um tivesse um apartamento a morar já estava bom. Mas cada pessoa tiver 10, não é legal isso. Isso é ganância. Isso é ganância. Por que é ganância? Porque tu está enchendo, poluindo a terra de coisa que não precisa. Se fizesse um levantamento no mundo de todos os imóveis que estão fechados, que tem só pessoas que compram para fazer patrimônio, vocês iam ver que, eu acho que uns 40%, 50% está vazio e inútil, né, porque é patrimônio. Né? Não estou dizendo que não se deve trabalhar e ter a sua aposentadoria, ter a sua grana, mas cuidem quando vira ganância. Tá? A gente está poluindo a terra, poluindo, enchendo, lotando a terra. Então use esse tempo para quê? Para a prática. Por que para a prática? Porque depois da prática vem uma coisa que se chama compaixão. Tu vai começar a olhar para ti, depois, nossa, eu tenho tempo para ajudar os outros. Por que eu não uso e vou ajudar os outros? Eu sou tão bom em ganhar dinheiro, por exemplo, eu sou tão bom em trabalhar em determinada coisa, sou tão bom em fazer crochê, sou tão bom em lixar a unha, não importa o que tu faça, vou ensinar outras pessoas. E aí tu divide aquilo que tu sabe muito bem, e diz, tenho tempo, eu vou dividir. Bacana, né? Dividir, compaixão. Mas, né, o mundo precisa de uns ajustes, e a gente vai ajustá-los. É isso aí, para ter mais coisa para se preocupar. Então que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos e que nós possamos nos tornar o caminho iluminado. Então, procurem aí Dr. Hank e escutem a Sonzeira, que é o meu filho.